Olá, estudantes do nono ano do ensino fundamental, sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. Eu sou a professora Luíse Coutinho e hoje nós teremos uma aula sobre a formação da União Europeia e outros blocos regionais na Europa e Ásia. Essa é a primeira parte dessa aula que será ministrada pelo professor Antônio Russo. Tudo bem, professor Antônio? Tudo bom, professora Luíse? Uma boa tarde a todos, os alunos, aos professores, aos demais que irão participar de mais uma aula aí do nono ano do ensino fundamental. Nós vamos ter essa aula sobre a formação do bloco da União Europeia e de outros blocos nessa parte 1, e a professora vai estar falando aí sobre as habilidades e os objetivos. Exatamente. Então vai aparecer aí na tela para vocês a habilidade do currículo paulista que a gente vai trabalhar na aula de hoje. A habilidade que a gente vai trabalhar na aula de hoje é analisar a formação dos blocos regionais da Europa e Ásia, comparar as suas características e relacionar com a atuação de blocos de outras regiões do mundo. A unidade temática é mundo do trabalho e o objeto do conhecimento é transformações do espaço na sociedade urbano-industrial. E para a gente já começar os nossos trabalhos, nós teremos a exibição de um vídeo que vai falar do acordo entre Mercosul e União Europeia, e fiquem ligados porque na sequência a gente já tem a nossa primeira interação via chat. Já já a gente volta. Acordo Mercosul e União Europeia. O que muda na sua vida? O comércio livre entre tantos países significa mais produtos entrando no Brasil e a preços mais baixos. E significa também uma maior variedade de escolha. Veja, às vezes as pessoas vão para os Estados Unidos para fazer compras. Por quê? Porque os preços são mais baixos e há muita gama de escolha para os consumidores, uma vez que os Estados Unidos têm acordos comerciais com muitos países, né? As taxas de importação, as alíquotas de importação são baixas e isso permite, portanto, uma escolha por parte do consumidor muito maior. Também são novas oportunidades de investimentos por aqui e nossas empresas podem ter mercado aberto para vender seus produtos lá fora. São empregos sendo gerados. Mas como isso vai ser possível? Para se ter uma ideia da grandiosidade desse acordo, basta entender a quantidade de países que o envolvem. De um lado, o Mercosul, bloco formado por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Do outro, a União Europeia, que reúne 28 países, grandes potências como Alemanha, França, Itália e Espanha. Juntos, os dois grupos representam 25% da produção de bens e serviços do mundo e um mercado de 780 milhões de pessoas. E por que abrir mercado com esses países tem grande impacto na nossa economia? Eu explico. Pelo acordo, há ganhos nos setores agropecuário, automobilístico e de serviços. No caso da indústria, por exemplo, em 10 anos, a União Europeia vai zerar a tarifa para todos os produtos do Mercosul. Na agricultura, mais de 80% dos produtos terão tarifa zero. A expectativa é de que sejam eliminadas taxas de produtos brasileiros, como suco de laranja, frutas e café solúvel. Vamos lá, pessoal. Espero que vocês tenham prestado atenção no vídeo. Aí muitos dados, muitas informações que vocês vão mobilizar para responder essa atividade que vai aparecer agora na tela para vocês. Duas perguntinhas para vocês responderem no nosso chat. A primeira é: qual é a importância do acordo entre o Mercosul e a União Europeia para o Brasil? E a segunda questão: cite 3 países que pertencem à União Europeia. 2 minutinhos para vocês responderem. Já já a gente volta.
voltamos, agradecemos aí a todas as interações no chat, a participação de estudantes e professores também prestigiando aí a nossa aula. Vamos mostrar então para o professor Antônio algumas respostas de vocês aqui no nosso chat. Em relação à questão 1, que é qual a importância do acordo entre Mercosul e União Europeia para o Brasil, a Maria Luísa respondeu que é a redução das taxas em produtos. Já a Grazi disse que é eliminar tarifas alfandegárias. A Glenda respondeu preços mais baixos e variedade de produtos. Em relação à questão 2, que é cite 3 países que pertencem à União Europeia, a Maria Luísa também pontuou Alemanha, França e Itália. O Brian respondeu Bélgica, Alemanha e França. E o Arthur respondeu Alemanha, Espanha e Itália. E aí, professor Antônio? Muito bom, perfeito, né? Bom que ninguém citou Reino Unido, né? Porque o Reino Unido saiu no dia 31 de janeiro desse ano, né? Então, interessante isso, parabéns aos alunos. E quanto à primeira questão, está muito correto mesmo. São vários aspectos que envolvem a economia dos 2 blocos, né? Então, nós temos aí 27 países, né? O vídeo falou 28 porque esse vídeo é do ano passado, então ele estava ainda contando com o Reino Unido. Então, são 27 países da Europa, mais 5 países do Mercosul, não foi citado a Venezuela, é um membro efetivo, mas está suspenso, né, por causa dos problemas políticos e econômicos que aconteceram lá, mas que brevemente eles vão se acertar e vão voltar aí. Então, na realidade, são 32 países, né, na qual tem 1/4 da economia mundial, isso é importante retratar, quase 800 milhões de consumidores, né, se falar todas as populações abrangentes, né, em ambos os blocos, então é de suma importância. E o mais importante que foi citado aí pelos alunos, né, a isenção das tarifas, porque na União Europeia se cobra muito a questão do protecionismo dos seus produtos perante os produtos agrícolas do Brasil, tanto agrícola como pecuária, né? A agropecuária no Brasil sofre, né, com o excedente tarifário que é cobrado aí pela União Europeia. Então é importante aí retratar nesse padrão aí. Quando a gente fala em tratado da União Europeia, nós temos um histórico aí por trás disso que começa já, né, na Segunda Guerra Mundial, em 1944, que é o Tratado de Benelux. Então, vamos acompanhar aí na tela para vocês aí. Então, a questão aí do termo, né, do Benelux, tem a ver com os 3 países, né, a abreviação aí, as iniciais dos 3 países que pertencem, né, a essa organização econômica, que é a Bélgica, né, é uma abreviação em inglês, né, os Países Baixos, que é a Holanda, né, Netherlands e Luxemburgo, então forma aí o famoso Benelux. Esse Benelux foi formado em 1944, é uma organização econômica entre esses 3 países, tá, dando um pontapé inicial para uma área de livre comércio, né, o que faz com que, posteriormente, haja o Tratado de Roma, que a gente vai ver mais para frente. Né, ele entrou em vigor a partir de 1º de novembro de 1960. A sede fica em Bruxelas, na Bélgica. Né, o parlamento, que foi formado em 1955, é composto de 49 membros, sendo 21 da Bélgica, 21 dos Países Baixos e 7 de Luxemburgo. Garante o direito de livre comércio e deslocamento de cidadãos entre os países membros, dando-lhes estímulo comercial. Então é importante retratar isso porque é o primeiro acordo comercial, né, de destaque na Europa e no mundo, né, tratando de 3 países que não são, né, países ativamente econômicos, como era o Reino Unido, a França, a própria Alemanha, na época aí, a Alemanha Ocidental se transformando aí numa potência capitalista, a Itália também, naquela época, uma potência capitalista, então não abrangia esses países, e sim os países que eram denominados aí de Países Baixos, né, que depois aí se tornou somente a Holanda. Então é importante retratar isso. Então, industrialmente, esses países não tinham destaques, mas nós estamos falando do período final da Segunda Guerra Mundial, na qual a Europa foi, né, praticamente destruída aí através dos bombardeios, tanto dos aliados como do eixo. Então, essa projeção europeia fez com que, né, saísse um pouco da linha aí de que existia uma proteção, entre aspas, dos Estados Unidos perante a economia da Europa, até pela questão aí do Plano Marshall, né, que era uma das preocupações dos países europeus.
a dependência econômica perante os Estados Unidos através do Plano Marshall, que foi nada mais do que empréstimos, né, a longo prazo, com juros mais baixos, feito pelos Estados Unidos, né, para ajudar os países, principalmente do Ocidente e da Europa, né, a se reerguerem, né? Então, essa era a preocupação maior. Então, o Benelux vem para isso, né? Vamos ver aí no mapa a localização desses países aí. Então, veja que está aí numa área central da Europa, né? São países de territórios pequenos, né? Mas que têm uma desenvoltura econômica hoje, né? E principalmente a sua relação com o Índice de Desenvolvimento Humano muito abrangente, o que é importante retratar isso. Então, existe uma importância econômica desses países pelo pontapé inicial que eles deram através do Benelux. Houve um outro tratado, né, envolvendo aí antes do processo aí do Tratado de Roma, que nós chamamos aí de Declaração Schuman. Vamos acompanhar aí. A Declaração Schuman foi proferida pelo ministro francês dos Negócios Estrangeiros, Robert Schuman, a 9 de maio de 1950, e nela se propunha a criação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, a CECA, com vistas a instituir o mercado comum do carvão e do aço entre os países fundadores. A CECA, membros fundadores França, República Federal da Alemanha, ou Alemanha Ocidental na época, Itália, Países Baixos, Bélgica e Luxemburgo. Foi a primeira de uma série de instituições europeias supranacionais que deram origem à atual União Europeia. E aí algumas citações a respeito aí dessa declaração. Uma delas é: a paz mundial não poderá ser salvaguarda sem esforços criativos que estejam à altura dos perigos que a ameaçam. A Europa não se fará de uma só vez, nem de acordo com um plano único. Far-se-á através de realizações concretas que criarão, antes de mais, uma solidariedade de fato. A colocação em comum da produção de carvão e de aço mudará o destino das regiões durante muito tempo, condenadas ao fabrico de armas de guerra, das quais foram as principais vítimas. Interessante retratar essas ponderações, essas citações aí, porque fala realmente do que aconteceu, né, na Segunda Guerra Mundial, né, o que ficou, né, após a Segunda Guerra Mundial, tanto na questão física, né, da Europa, como questões socioeconômicas e principalmente questões psicológicas para toda essa população europeia, e o fato de que não depender dos Estados Unidos, ter uma forma de se unirem para um bloco econômico único. E aí vem a formação, né, da União Europeia. Logicamente, não foi chamada de União Europeia de uma hora para outra. Depois de vários tratados e várias declarações, aí sim, nós tivemos essa formação. Então, é importante retratar isso. E uma dessas incorporações que foram colocadas aí antes da formação foi a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. E por que do carvão e do aço? O carvão era a fonte de energia principal na época, né, o carvão mineral. E o aço era a matéria-prima principal da época. Então, nada melhor do que juntar as forças dos países que produziam carvão, né, por exemplo, a França, com suas regiões de Alsácia e Lorena, né, e o aço, né, produzido aí principalmente com países como Itália, o próprio Reino Unido, né, que tinha essa formação rica nessa matéria-prima e principalmente na questão aí da fonte de energia. Então, retratando desses dois lados, aí eles acabam se unindo e aí formando aí o Tratado de Roma posteriormente. Então, vamos ver aí a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, que é assinado em Paris em 18 de abril de 1951. Os países membros: Bélgica, a República Federal da Alemanha, Alemanha Ocidental, França, Itália, Luxemburgo e Países Baixos. Então, nada mais juntaram aí a Benelux, os 3 países que formaram o Benelux, mais os outros 3 países que foram citados. Concluído por um período de 50 anos, e em virtude de ter entrado em vigor em 23 de julho de 1952, chega ao seu termo em 23 de julho de 2002. A sede fica em Bruxelas, na Bélgica. O Parlamento, em 1955, é composto, aí, como eu já citei anteriormente, com 49 membros, sendo 21 da Bélgica, 21 dos Países Baixos e 7 de Luxemburgo. É interessante retratar isso, porque depois, né, forma-se aí um outro parlamento com os outros 3 países. Porque não é de uma hora para outra. É isso que vocês têm que entender. Quando se forma um bloco,
né, principalmente de uma quantidade de países como tem a União Europeia, e de uma diversidade cultural, social, econômica que se tinha na época, e com o passar do tempo ainda tem outros países querendo entrar, então você tem que dar um tempo. Tanto é que está aí essa união, que é chamada de SECA, 50 anos para ser definitivamente tratado, né, através de outros tratados que foram feitos aí. Tudo bem? Então vamos ver aí a localização dos países, né, e a bandeira aí do SECA. Então a localização aí principalmente na Europa Ocidental, né, dessa formação desses 6 países, e nós temos aí a bandeira azul e preta aí representando, né, a comunidade do carvão e do aço, tudo bem? E as 12 estrelas representam aí, né, um número aí para os europeus de suma importância, porque forma a questão de paz, né, de prosperidade, né? A gente vai ver isso que também tem na bandeira da União Europeia. Então, é uma conjunção de um tratado em cima do outro, aí, levando aí algum tempo para ser tratado, né? Posterior a isso, nós temos o Tratado de Roma, né, que de todos aí é o que deu, né, o pontapé inicial para a União Europeia. Então, vamos ver aí o Tratado de Roma de 1957. É o tratado que institui a Comunidade Econômica Europeia, assinado em Roma, na Itália, em 25 de março de 1957. Ele entra em vigor em 1º de janeiro de 1958. Os países membros são os países que eu citei anteriormente, a Bélgica, a Alemanha Ocidental, a França, a Itália, Luxemburgo e os Países Baixos. Foram assinados 2 tratados, né, além da Comunidade Econômica Europeia. Nós também tivemos aí um tratado que é chamado de Comunidade Europeia de Energia Atômica, o Euratom. A Assembleia Parlamentar já aumenta para 144 membros, né, realizou a sua primeira sessão no ano seguinte, em 19 de março de 1958. Então, com o Tratado de Roma foi introduzida uma disposição específica para que os eurodeputados passassem a ser eleitos por sufrágio direto. Quando fala sufrágio direto, é a eleição da população, tá? Até quem aqui, está aqui no Brasil e é descendente de europeu que se naturalizou, né, que tem, né, a cidadania europeia, ou quem veio desses países aí que pertencem à União Europeia, né, como espanhóis, italianos, portugueses e outros mais, eles têm direito a votar no Parlamento da União Europeia. Então, eles recebem uma carta, eles votam, mandam de volta, né, e eles acabam votando aí. Então, é interessante retratar isso aí. Então, tanto os cidadãos que moram na Europa como moram fora da Europa têm direito a votar nos europarlamentares aí quando há as eleições. Tudo bem? Vamos ver aí sobre o Tratado de Euratom, que também foi o tratado junto aí no Tratado de Roma. Ele é um tratado que institui a Comunidade Europeia da Energia Atômica, assinado em Roma, na Itália, em 25 de março de 1957. Foi entrar em vigor em 1º de janeiro de 1958. Né, os países membros são os mesmos aí do Tratado de Roma, os 6 países. Os principais objetivos do Tratado do Euratom são promover a investigação e assegurar a difusão dos conhecimentos técnicos, estabelecer normas de segurança uniformes com vistas a proteger a saúde da população e dos trabalhadores da indústria, facilitar a investigação, garantir que os materiais nucleares não serão desviados para fins diferentes daqueles a que se destinam, em particular militares. Então, a preocupação era de que não voltasse a ter as bombas, como, por exemplo, de Hiroshima e Nagasaki, e proliferasse aí as bombas nucleares, principalmente porque nós estamos falando num período de Guerra Fria, né, professora? Exatamente. E também é importante a gente pontuar que são os países europeus que estão tendo essa preocupação nesse momento, né, professor Antônio? Porque a gente sabe que tanto do lado dos Estados Unidos quanto do lado da União Soviética, essa preocupação com os materiais nucleares, para que eles não voltassem a ser transformados em armas de grande destruição, isso não ocorreu. Então, foi realmente uma tentativa da Europa, com todos esses tratados que nós estamos vendo aqui na nossa aula, de reconstruir o continente sobre outras bases, uma economia um pouco mais colaborativa, para arrefecer um pouquinho as competições ali entre os países, até porque
A Primeira e a Segunda Guerra Mundial foram resultado dessas competições econômicas entre os países. Então, realmente é uma reconstrução sobre outros parâmetros aí, né? E já que a gente está falando dos tratados, né, que o professor citou vários deles aí nesse período pós-Segunda Guerra Mundial, vamos ver se vocês prestaram atenção na nossa aula com essa atividade que vai aparecer na tela. Então, na primeira pergunta, está pedindo para vocês pontuarem quais países assinaram o Tratado de Criação do Benelux. Essa aí é fácil, hein, gente? E a 2, qual é a principal importância do Tratado Euratom? 2 minutos, a gente volta. Voltamos, agradecendo aí as interações dos estudantes e também dos professores que estão prestigiando a nossa aula. A Ludmila colocou Bélgica, Luxemburgo e Netherlands, que é Holanda, né? O NE do Benelux é porque a sigla é em inglês, como o professor explicou para nós. O Bruno Massa respondeu as duas perguntas. Para a primeira, ele pontuou Bélgica, Holanda e Luxemburgo. E para a segunda questão, ele disse que é para manter a paz, né? Para a segunda pergunta, a Alice também disse que o objetivo aí do Tratado de Euratom é evitar novas bombas nucleares, né? O João Pedro disse que é para facilitar as investigações a respeito da produção de armas nucleares. E o Gabriel disse que era para manter a paz na Europa. É isso aí. A gente percebe que, na realidade, o que acontece? Vamos para a segunda questão, depois aí a gente fala a primeira, que é fácil. Essa questão do Tratado de Euratom é realmente para controlar essa questão aí das bombas nucleares, principalmente no período de Guerra Fria, que poderia ocorrer, né, uma terceira guerra mundial, e aí seria, para mim, uma terceira e última guerra, porque proliferar aí a questão da energia nuclear aí imagina a ideia que a gente tem de Hiroshima e Nagasaki, de milhares de pessoas terem morrido e ainda terem, né, efeitos colaterais até hoje, imagina uma guerra nuclear, né? Exatamente. Tanto é que uma das bombas criadas aí nesse pós-guerra pelos Estados Unidos, em 1953, tinha 4.000 vezes a potência da bomba de Hiroshima. Então, realmente, ia ser a terceira e última guerra e último tudo, porque ia acabar com a vida no planeta Terra, né? Então, acho que até por conta desse poder tão grande de destruição, que essa guerra nuclear não veio a cabo, porque ia acabar com realmente tudo, né? Exatamente. E lembrando que hoje, naquela época da Guerra Fria, era basicamente a União Soviética e Estados Unidos que tinham as ogivas nucleares, né? Lembrando que só a União Soviética tinha mais de 2.000 ogivas nucleares, né? E hoje não, hoje você tem Irã, você tem Paquistão,
né? Você tem uma suposta aí bomba nuclear na Coreia do Norte, na Índia também se fala que tem, então é complicado. Agora, a primeira questão era fácil, podia falar até no português, não precisa ser no próprio inglês, né? A Bélgica, Luxemburgo e Holanda eram os 3 países que foram aí definidos aí, tudo bem? Vamos ver mais um tratado aí para a questão da União Europeia, é o tratado que é chamado de Tratado de Fusão, né? O Tratado de Fusão institui um conselho e uma comissão únicos para a comunidade europeias, né? Para as comunidades europeias. Assinado em Bruxelas, na Bélgica, em 8 de abril de 1965, entra em vigor em 1º de julho de 1967, os países membros Bélgica, República Federal da Alemanha, que é a Alemanha Ocidental, França, Itália, Luxemburgo e Países Baixos. Tratado que institui a Comunidade Europeia, o Tratado de Fusão. O Tratado de Fusão de 1965 fundiu os executivos que instituiu as comunidades europeias em resultado da fusão das instituições criadas pela SECA, pela CE e pela Euratom. Então, foi nada mais do que um tratado que fundiu aqueles 3 acordos anteriores que a gente viu. Tá? Desse tratado de fusão, nós temos o próximo tratado, que é o Tratado da União Europeia, que aí vem a questão aí, né, do Tratado de Maastricht. Né, que esse tratado ele é muito importante, é um tratado de 1992. Né, esse tratado ele acaba formando a questão da União Europeia. Tá? Então, é importante retratar isso, essa questão aí do Tratado de Maastricht. Então, vamos lá, seguir aí. Com a entrada em vigor do Tratado da União Europeia, torna-se a Comunidade Europeia, assinada em Maastricht, na Holanda, em 7 de fevereiro de 1992. Entrada em vigor 1º de novembro de 1993. Com a entrada em vigor do Tratado da União Europeia, a CE torna-se Comunidade Europeia, a CE. De acordo com o Tratado, a União se assenta em 3 pilares. As comunidades europeias, primeiro pilar, e 2 áreas de cooperação adicionais, segundo e terceiro pilares. Política externa e de segurança comum, que é a PESC, e justiça e assuntos internos, que é a JAI. Então, vejam que já começa a incorporar outros segmentos dentro da União Europeia, que é importante retratar isso. Ela começa a ter uma questão jurídica na relação da União Europeia, tá? E que é importante sempre retratar isso para vocês. Tudo bem? Então, essa questão aí da União Europeia crescendo a partir do Benelux e oficializada aí a partir do Tratado de Roma, a gente observa, né, a questão aí da entrada de outros países. E, logicamente, né, esse tratado ele formou uma bandeira. Lembra que eu falei no início da aula para vocês? Então, vamos ver aí a bandeira da União Europeia. A bandeira da União Europeia ela também tem 12 estrelas, né, com um fundo azul. Tá? Então, ela tem lá 12 estrelas douradas, formando um círculo com um fundo azul. Vamos colocar aí na tela, por favor. As 12 estrelas significam perfeição, plenitude e unidade. E o círculo representa aí a solidariedade, a unidade e a harmonia entre os povos da Europa, né? Principalmente porque veio de 2 guerras mundiais, né? Então sofreram as consequências aí no seu estado físico, né? Estado psicológico e principalmente na parte socioeconômica. Eu vou mostrar agora para vocês uma animação do crescimento da União Europeia, que começa lá em 1957, né, com o Tratado de Roma, né, com os 6 países que foram citados. Né? Depois ele vai para 1973, então vamos lá, começar do 57 com 6 países já citados. Em 73 vai entrar outros países, Dinamarca, Irlanda e Reino Unido, que saiu em 31 de janeiro de 2020. Em 1981 a Grécia, em 86 a Espanha e Portugal, em 95 a Áustria, Finlândia e Suécia. Depois nós temos em 2004 a República Tcheca, o Chipre, a Eslováquia, a Eslovênia, a Estônia, a Hungria, a Letônia, a Lituânia, Malta e Polônia. Em 2007, Bulgária e Romênia. Em 2013, a Croácia. Tá ok? Para visualizar melhor, eu coloquei aí o nome dos países. Quiserem printar a tela aí, pode passar para outra tela. Tá? E aí vocês vão ver aí aí está os 28 países, porque é a entrada dos países na União Europeia. Lembrando, está aí em destaque em parênteses, né, em 1º de janeiro de 73, o Reino Unido, que saiu da União Europeia em 31 de janeiro desse ano, tá, de 2020,
que é importante aí retratar para vocês. Quer falar alguma coisa, professora, sobre a União Europeia? Não, é só para pontuar, não sei se os estudantes prestaram atenção, mas no momento em que a animação chega no ano de 1992, aparecem novas fronteiras no mapa, né, que é justamente com a desintegração da União Soviética, a independência de alguns países que formavam, né, o bloco soviético, e mais tarde, já nos anos 2000, alguns desses países também acabaram, né, integrando a União Europeia, como apareceu nessa tela onde o professor listou aí todos os países. Exatamente, ó, bem lembrado, né, porque logo em seguida aí que os países, né, que há a desintegração da União Soviética, a gente vê aí, vai observar, né, então Letônia, Lituânia e Estônia, aproveitando aí, foram os primeiros países a saírem da União Soviética e já começaram aí a introdução para a União Europeia, né? Lembrando que a desintegração da União Europeia ela surge logo depois da queda do Muro de Berlim, né? Em 1991. Então, aproveitando essa situação, porque Letônia, Lituânia e Estônia foram as 3 últimas repúblicas das 15 que formaram aí a União Soviética, que entraram praticamente à força, né? Então, eles, logo que tiveram essa oportunidade de sair, foram as primeiras a sair, se agruparam aos outros países da União Europeia, né, formando aí, né, esse bloco enorme econômico e o bloco, um dos blocos mais ricos do planeta, né? Nós vamos ver aí na próxima tela os países candidatos, né, que são países candidatos à União Europeia, porque ainda tem, né, os países candidatos, né, Albânia, Macedônia do Norte, Montenegro, Sérvia e Turquia são países aí candidatos e prestes a entrar, né, e potenciais candidatos, Bósnia, Herzegovina e Kosovo, né. Lembrando que a Turquia, há muito tempo, ele tenta entrar nesse bloco econômico aí, né. O maior problema do bloco é a questão, o maior problema da Turquia entrar nesse bloco é porque ela está entre o Oriente Médio, na Ásia, né, e a Europa. Tanto é que ela tem 2 capitais, né? Ela tem uma capital na Europa e tem uma capital na Ásia, né? Que é Ankara e Istambul, né? Então, esse problema de estar na fronteira desses 2 continentes faz com que a Turquia, né, atrase esse processo de entrada. É lógico que oficialmente não é falado isso, mas entre linhas se dá a entender que um dos motivos é esse. Tem a questão econômica, né, estabilização da economia. Tem que lembrar que a Turquia, há um tempo atrás, aí era uma das maiores inflações do mundo, né, então tem esse problema econômico, tem um problema social, porque tem planos, né, eles têm que preencher planilhas para se entrar na União Europeia. Outros países, como Montenegro, né, que vem da antiga Iugoslávia, Bósnia e Herzegovina, Kosovo, que vem da antiga Iugoslávia, também tem esse processo, né? Passaram por um processo de desintegração, se tornaram países independentes, e aí eles têm que se formar como um Estado-nação, né? Formar a sua economia, formar a sua sociedade. Então, isso leva um certo tempo. Para países que tinham uma formação bem mais antiga, foi mais fácil. Agora, esses países, né, até a professora citou, né, esse desmembramento da União Soviética e depois o desmembramento aí da Tchecoslováquia, da Iugoslávia, principalmente, né, faz com que esses países tenham que passar por alguns processos socioeconômicos para entrar na União Europeia. Perfeito? Vamos fazer uma atividade aí, professora? Vamos fazer uma atividade, um momento aí também de retomada de alguns pontos colocados aqui na aula do professor Antônio e que vocês vão mobilizar para responder essas 2 perguntas que estão aparecendo na tela. A primeira é: quantas estrelas a bandeira da União Europeia tem? É bem a pergunta para saber se vocês prestaram atenção na aula. E a 2, quantos países formam a União Europeia? 1 minutinho, a gente volta.
Voltamos, mais um momento de interação bastante, né, com bastante participações dos estudantes, muito bacana. Vamos colocar aqui para o professor Antônio, então, as respostas de vocês. Teve uma certa divisão aqui, professor Antônio. Alguns estudantes, como o Matheus, o Samuel, a Giovana, o Paulo Roberto, disseram que a bandeira, né, da União Europeia tem 12 estrelas e ela é formada por 27 países. Já o Diogo, a Júlia, o William, Ana Caroline, Eduarda, todos eles disseram que a bandeira tem 12 estrelas e a União Europeia tem 28 países. O que está correto aí, professor Antônio? Então, lembra que foi falado aí que o Reino Unido saiu em 31 de janeiro de 2020, então nós falamos agora 27 países. Né? Quanto às estrelas, está correto, 12 estrelas, né? Que representa a questão aí da perfeição, da plenitude e da unidade, né, quanto à questão aí da União Europeia. Então é importante retratar isso, né, porque ainda se confunde, né? Porque a imprensa algumas vezes coloca lá o Reino Unido vai sair oficialmente em 2021, ele já está saindo. Não, ele já saiu. É que esse período aqui do ano de 2020, ele vai formar um plano de ação para mostrar para a União Europeia como é que vai ser feito esse trabalho, né, de realmente tratar a economia à parte da União Europeia. Porque tem que lembrar que o Reino Unido, a formação desses 4 países, é a segunda maior potência da Europa, só perde para a Alemanha. Então, nós estamos falando de um país, né, mediano economicamente, que não faria falta. Né? Tem que lembrar que houve um plebiscito na Inglaterra para se decidir, teve uma margem bem pequena de quem era a favor do Brexit e quem era contra. Então, tudo isso aí é uma questão que ficou, né, por longos anos se tratando até definir que 31 de janeiro foi sua saída. 2020, eles têm esse plano de ação para retratar o que vai ser feito, mas já saiu. Então, são oficialmente 27 países que formam a União Europeia. Pode aumentar porque a gente viu que tem candidatos membros aí. Para finalizar a aula, nós vamos ver aí um Saiba Mais, né? Faça essa pesquisa aí, olha aí na tela, printem, né? Faça a pesquisa, conheçam mais sobre o Parlamento Europeu, é super interessante, né, saber sobre essa questão aí do Parlamento. Então, façam essa pesquisa, é importante até para provas aí que vocês vão ter aí mais para frente, né? Então, participem, importante aí. E, para finalizar, nós temos o quê, professor? A nossa já conhecida pesquisa, para vocês colocarem aí na nossa pesquisa que vocês vão acessar pelo QR Code ou pelo link, o que vocês acharam da aula de hoje, se vocês conseguiram entender tudo, se vocês gostaram, se faltou alguma coisa, coloquem sugestões também, para a gente sempre melhorar o nosso trabalho aqui no Centro de Mídias. Muito obrigada, professor Antônio, pela aula. Eu que agradeço a aula, obrigado pela participação no chat, até a próxima, obrigado, professor Luiz. Até mais, pessoal.